Hospitais à noite nunca são verdadeiramente silenciosos, mas parecem desertos. As lâmpadas fluorescentes lançam um brilho amarelado e doentio, zumbindo como se fossem o último coração desperto. O ar tem o cheiro forte de desinfetante, misturado ao leve odor metálico de sangue que nenhum alvejante consegue apagar. Os dutos de ventilação gemem, empurrando ar frio e reciclado, enquanto sombras se alongam pelos corredores intermináveis a cada oscilação da luz. É nesse cenário, quando o mundo lá fora dorme e os pacientes ficam suspensos entre esperança e desespero, que os sussurros começam. Uma figura que se move em silêncio entre os leitos. Um toque frio demais para ser humano. Uma enfermeira que não aparece na escala. Chamam-na de a enfermeira da noite. A fama dela cresceu no Hospital Santa Helena, em Belo Horizonte, um prédio antigo, de fachada desgastada e fama já manchada por negligências e erros médicos. Mas o que mais assustava a equipe não eram os elevadores emperrados ou a pintura descascada das paredes. Era a sensação de que, nas madrugadas, alguém além deles caminhava por aqueles corredores. Pacientes começaram a descrevê-la com precisão: alta, magra, postura rígida como quem nasceu para a disciplina. Os cabelos loiros presos sob um pequeno chapéu branco, uniforme antiquado que parecia fora de época. A pele pálida, o rosto bonito demais para aquele ambiente. Mas havia algo errado. O olhar dela, de um azul acinzentado, parecia atravessar as pessoas, como se já soubesse quando e como morreriam. Alguns diziam que ela era delicada. Sentava-se ao lado da cama, ajeitava os cobertores, murmurava palavras suaves. Mas outros garantiam que aquelas frases não eram consolo, e sim convite. Já pode descansar, ela dizia. Não precisa lutar mais. Quando se levantava e saía, a força dos pacientes parecia ir embora com ela. As mortes começaram a se acumular. Seu Hélio, um professor aposentado internado com pneumonia, estava se recuperando bem. Chegou a dizer à filha que uma enfermeira estranha havia segurado sua mão e prometido que logo estaria livre da dor. Ele morreu antes do amanhecer. Depois, veio o caso de Ana Luísa, 34 anos, que tinha passado por uma cirurgia simples e estava em plena melhora. Conversava, sorria, fazia planos para a alta. Mas de madrugada foi encontrada sem vida. Sua colega de quarto contou ter visto uma enfermeira loira em pé, ao lado da cama, cantarolando baixinho no escuro. E talvez o mais assustador tenha sido o relato de um menino de 10 anos, vítima de acidente de carro. Ele contou para a mãe que uma mulher de branco se aproximava toda noite, inclinava-se sobre ele e sussurrava: "Não tenha medo, logo vou te levar." A mãe implorou para que olhassem o quarto a cada hora. Mas, na manhã seguinte, o coração da criança parou. Nem todos morreram. Um senhor internado por desidratação acordou de madrugada e a viu em pé, segurando uma seringa. Ele gritou desesperado. Quando enfermeiras chegaram, não havia ninguém no quarto. Ele sobreviveu. Mais tarde, esse depoimento se tornaria prova importante para entender o padrão dos crimes. No começo, a equipe atribuía tudo a coincidências trágicas. Mas conforme os relatos aumentaram, a paranoia tomou conta. Enfermeiros começaram a anotar cada paciente que dizia ter visto a loira de branco. Médicos repararam que, em plantões específicos, o número de mortes era sempre maior. Por trás dos sussurros estava uma mulher de carne e osso, Helenice Duarte. Nascida em 1949, filha de um pastor em uma família rígida do interior de Minas, cresceu em silêncio e disciplina. Desde pequena era elogiada pela beleza incomum, cabelos dourados, pele clara, feições delicadas. Mas quem convivia de perto percebia algo estranho. Helenice raramente ria ou chorava. Passava horas observando pessoas em silêncio, com um olhar sério demais para uma criança. Adulta, tornou-se enfermeira exemplar. No Santa Helena, era admirada pela elegância e dedicação. Assumia os plantões da madrugada sem reclamar, sempre impecável no uniforme branco. Era educada, eficiente e calma. Mas nunca falava da própria vida. Não tinha marido, amigos próximos ou distrações fora do hospital. Para ela, aquele prédio parecia ser o mundo inteiro. Nos diários que a polícia encontraria anos depois, Helenice descrevia sua crença perturbadora. Escrevia que conseguia sentir quando a alma de um paciente estava pronta para partir. O véu fica mais fino, anotou. Eles olham para mim e sei que chegou a hora. Convencia-se de que havia sido escolhida para ajudar nessa travessia. No início, direcionava suas ações a doentes terminais, em sofrimento intenso. Mas logo deixou de esperar sinais. Decidia sozinha quem deveria ir. Um excesso de morfina, uma injeção silenciosa, um travesseiro pressionado no escuro. Para ela, aquilo era compaixão. Para os outros, era assassinato. Alguns colegas passaram a desconfiar.
Médicos perceberam que pacientes sob seus cuidados morriam em proporção muito maior que o normal. Uma vez, um deles a confrontou sobre exames estranhos. Ela apenas sorriu e respondeu: alguns de nós fazemos o que precisa ser feito. O caso foi engavetado pela direção, que não quis manchar a imagem do hospital. A verdade veio à tona após a morte repentina de um jovem em recuperação. A autopsia mostrou doses letais de remédio que não estavam prescritas. Outras famílias exigiram investigação. Logo, a polícia conectou dezenas de mortes ao mesmo padrão. A maioria ocorria em turnos de Helenice, muitas vezes em pacientes que deveriam ter sobrevivido. O julgamento foi um dos mais acompanhados da década. O tribunal estava lotado de repórteres e parentes inconsoláveis. As manchetes a chamavam de o anjo da morte e a enfermeira da noite. No banco dos réus, Helenice mantinha a mesma serenidade que exibia nos corredores. Os cabelos loiros bem presos, o rosto bonito sem expressão. Alguns jornalistas escreveram que ela parecia viva apenas da pele para fora, e morta no olhar. Quando acusada de assassinato, disse apenas: eu ajudei. Eu os deixei descansar. Foi condenada por múltiplos homicídios, mas investigadores acreditam que o número real de vítimas passava de 50. Pegou prisão perpétua e morreu na cadeia nos anos 90, sem jamais demonstrar arrependimento. Mas sua história não acabou ali. Até hoje há relatos em hospitais de Minas e de outros estados sobre uma enfermeira loira em uniforme antigo que aparece de madrugada. Pacientes juram que ela se inclina sobre eles e sussurra: está na hora de descansar. Muitos desses pacientes nunca acordaram. Uma enfermeira moderna contou que, ao preencher fichas numa noite de plantão, viu uma colega no fim do corredor. Mas, ao reparar no uniforme branco fora de época, estranhou. A mulher entrou em um quarto e sumiu. Minutos depois, o paciente ali morreu. Investigadores paranormais já gravaram sons estranhos em hospitais ligados à lenda, vozes dizendo descansa ou vem comigo. Céticos afirmam que é apenas estresse e sugestão coletiva. Mas os relatos são constantes demais para serem ignorados. Alguns acreditam que o espírito de Helenice está preso ao rastro de mortes que causou. Outros temem que ela tenha se transformado em algo mais sombrio, uma entidade atraída pelo sofrimento e pelo limiar entre vida e morte. O que ninguém nega é o medo que ela provoca. Familiares deixam luzes acesas. Pacientes rezam para não ficarem sozinhos. E enfermeiros caminham de madrugada desviando o olhar dos reflexos, com medo de ver um rosto pálido atrás deles. A enfermeira da noite não é mais só uma criminosa da história. É uma assombração que ronda corredores, um lembrete de que nem todo toque de cuidado é para curar. Então, se um dia você estiver em um hospital, deitado no escuro, preste atenção. Se ouvir passos leves, se sentir um perfume suave, se uma bela mulher de olhos frios se inclinar e sussurrar que chegou a hora. Abra os olhos. Porque se não abrir, talvez nunca mais abra. Mas me diga, você acredita que a enfermeira da noite é apenas a lembrança dos crimes de uma mulher perturbada? Ou será que ela se tornou algo muito mais sombrio, ainda caminhando pelos corredores, à procura do próximo paciente?